Será que a ablação de fibrilação atrial é tudo igual? Eu vou ali fazer uma ablação, é o médico X, é o médico Y, é o hospital B, A, C, é tudo igual, será os mesmos resultados? Eu vou te falar os 4 pontos principais que você deve saber antes de fazer uma ablação de fibrilação atrial. E o último, para mim, é o mais importante. Então fica até o final que esse vídeo é importantíssimo para você que tem esse tipo de arritmia. Você está no Doutor Arritmia. A fibrilação atrial é a arritmia mais comum que nós temos no mundo. É muito prevalente, tanto em pessoas jovens quanto também em pessoas mais idosas. Até mesmo a fibrilação atrial pode aparecer em pessoas de 30, 40, 50 anos de idade, não só em pessoas de 80, 90 anos de idade. É uma arritmia muito democrática. E essa arritmia acontece porque há uma desorganização dos átrios, principalmente do átrio esquerdo, por causa de algumas conexões entre o átrio esquerdo e também entre as veias pulmonares, ou regiões que depois que o coração começou a dilatar, que o átrio dilatou, aconteceu algumas áreas de fibrose dentro dessas estruturas, podem fazer com que o paciente desenvolva vários focos de arritmia dentro do coração, fazendo uma desorganização chamada fibrilação atrial. Essa arritmia tem um problema, ela pode fazer com que o paciente tenha trombos, porque o coração ele não bate coordenadamente, o átrio ele não contrai adequadamente, fazendo com que ele vibre, ele fibrile como o próprio nome diz. É um tremor que o coração fica e não faz a contração adequada. Quando o sangue não tem uma contração, um fluxo adequado naquela região, ele vai formar coágulos. E é isso que acontece na fibrilação atrial. Infelizmente, muita gente pode nem sentir que tem essa arritmia cardíaca e já saber que tem essa arritmia quando chegar no hospital e ser diagnosticado com um derrame, um AVC isquêmico, que é um trombo que chega na estrutura cerebral, que chega nos vasos sanguíneos do cérebro e fazem a interrupção do fluxo sanguíneo. Infelizmente, essa arritmia pode levar a esses quadros. Além disso, a dilatação do coração pode acontecer em quadros que a arritmia está descontrolada, muito alta a frequência cardíaca, muito elevada, fazendo com que o coração ele fique troncho, ele fique dilatado e não contraia adequadamente, fazendo o que chamamos de taquicardiomiopia. A ablação de fibrilação atrial, ela foi desenvolvida ao longo dos tempos. Não é muito tempo, é uma técnica nova. Desde a década de 90 foi iniciado essa terapia. Entretanto, era muito rudimentar e hoje em dia nós temos tecnologia adequada para isso e temos 3 tipos. Esse é o primeiro ponto. O tipo de ablação que você irá fazer. Será que tem alguma que é melhor? Será que tem alguma que é muito mais potente que a outra? Quais são os benefícios de uma e outra? A primeira que nós temos é a radiofrequência, que foi a primeira que foi desenvolvida. A radiofrequência é uma energia térmica que cauteriza os tecidos dentro do coração, principalmente ali nas veias pulmonares, que são participantes em 90% dos circuitos que tem a fibrilação atrial. As primeiras ablações vieram com a radiofrequência. É uma técnica muito utilizada até hoje em dia, não só para fibrilação atrial, como para outras arritmias também. A radiofrequência, então, utiliza uma energia que vai cauterizar, como se fosse fritar um bife dentro do coração. Entretanto, como você vai ver, ela tem alguns poréns, ela tem complicações que não tem em outras técnicas. A radiofrequência, ela pode lesionar tecidos que são juntos, que são adjacentes. Nós sabemos que o esôfago, por exemplo, ele está ali colado ao átrio esquerdo e podemos ter uma fístula chamada fístula atrioesofágica. O porém de fazer a ablação de radiofrequência, muitas das vezes, em determinadas situações, não podemos aplicar ali a torto e direito ou em regiões onde o esôfago está. Esse é um limitante da radiofrequência, mas é uma técnica muito utilizada e é uma das mais eficazes. A segunda técnica que nós temos foi a crioablação. A crioablação, crio vem do gelo e é o ato de você
congelar o tecido em temperaturas muito baixas, fazendo com que haja a desnaturação das proteínas, fazendo o congelamento dessas estruturas, acabando fazendo a morte celular desses tecidos. Entretanto, a crioablação perdeu-se muito espaço. Ela ficou muito limitada a isolar somente as veias pulmonares, dificultando outras estruturas onde se formam as arritmias cardíacas, por exemplo, como flutter, ou então até mesmo fazendo na parede do átrio esquerdo. A crioablação, ela é menos efetiva, sim. Os estudos mostram, apesar de no começo teve uma certa equidade entre essas terapias em relação à radiofrequência e a ablação de crioablação, elas seriam meio que equivalentes. Mas a crioablação, ela perde em eficácia para a ablação de campo pulsado. Essa é a técnica mais nova que nós temos e hoje em dia é uma técnica muito segura. Apesar de ser nova, ela já foi instituída nos Estados Unidos desde 2017 nos primeiros estudos. Ela utiliza uma energia não térmica. É a utilização de um tipo de energia que não cauteriza, que não esquenta os tecidos. Ele consegue fazer um dano local, muito bem delimitado, fazendo com que estruturas adjacentes não sejam acometidas. Por exemplo, ele não tem o problema do esôfago, não tem o problema do espasmo das coronárias que pode acontecer. É uma energia bem efetiva e que consegue ampliar várias lesões, diminuindo até mesmo a inflamação sobre esses tecidos. É uma técnica que ficou ali equivalente com a radiofrequência. Como estamos vendo, ela já tem uma superioridade em relação às complicações. Ela não tem tantas complicações em relação ao procedimento de radiofrequência. Não há danos ao esôfago, a maior efetividade das lesões, a maior tempo de permanência das lesões e menos recorrência. Provavelmente para ablação de fibrilação atrial, essa técnica é uma das melhores e vai ser o que vai nortear daqui para frente, depois, os próximos 5 anos. Isso já está até em consenso. Provavelmente não se verá radiofrequência, muito menos crioablação para ablação de fibrilação atrial. Então, esse primeiro ponto é um ponto muito importante. Se você tem 3 técnicas e você vai utilizar radiofrequência, ou então crioablação ou campo pulsado, saiba que se você for utilizar a crioablação, já é uma técnica muito menos efetiva. A radiofrequência já tem certas complicações que você pode ter que não vai ter na ablação de campo pulsado. Então, esse primeiro ponto é fundamental. E já te pergunto novamente, a ablação de fibrilação atrial é tudo igual? E ainda falta 3 pontos importantes. Fica até o final. E já deixa o like aí, pois esse é o vídeo mais completo que você vai ver sobre ablação de fibrilação atrial. O segundo ponto não é só o tipo de ablação que você vai fazer, e sim o protocolo que você vai ser submetido. Por exemplo, se você tem uma fibrilação atrial paroxística, aquela que é a primeira ablação que você vai ser submetido, você pode ser submetido a uma ablação, por exemplo, só do isolamento das veias pulmonares. Isso é o consenso. Mas você pode também ser submetido a uma ablação com maior expansão das lesões, pegando parede posterior, atingindo também a veia cava, ou até mesmo, se você tiver documentação, o flutter atrial. Eu já falei aqui nesse canal, a ablação de flutter atrial é muitas das vezes uma ablação de uma irmã, de uma prima. O flutter atrial e a fibrilação atrial, elas podem coexistir. E muitas vezes os exames não conseguem identificar as duas ao mesmo tempo. Às vezes você tem a fibrilação atrial e tem o flutter também. Então, o tipo de protocolo que vai ser instaurado, ele muda de médico para médico, de equipe para equipe. A minha equipe, eu tento fazer já um procedimento só. Um procedimento que eu vou fazer tanto o isolamento das veias pulmonares, com uma técnica de campo pulsado, isolando também a parede posterior em grande maioria dos pacientes. Os casos que o paciente já tem uma fibrilação atrial que é persistente, ou até mesmo que era mais persistente de longa duração, nesses casos eu vou estender as lesões
principalmente para a parte anterior do coração, a parte posterior. Vou fazer também algumas vezes o septo interatrial e também vou fazer a veia cava e já vou fazer a ablação do flutter, aproveitando a oportunidade para tentar deixar esse paciente livre já de primeira vez. Então, o tipo de protocolo que vai ser feito no seu procedimento é importante, pois se você não faz isso na crioablação, a crioablação não tem como você fazer um protocolo muito extenso. Se você tem uma fibrilação atrial que ela é mais persistente, talvez, provavelmente, na verdade, você não deve fazer a crioablação. Pode ser feito, mas tem suas limitações e muitas das vezes a ablação de campo pulsado seria a melhor escolha nesses casos. Isso é uma opinião minha de um médico que já tem experiência, tem mais de 15 anos de experiência em eletrofisiologia. O terceiro ponto é a segurança do procedimento. E isso, pessoal, eu estou cansado de ver. Infelizmente, temos no Brasil uma sociedade de convênios médicos, de convênios de planos de saúde. E sabe que muitas das vezes o que o convênio economiza, então os materiais que os convênios não liberam são materiais de segurança. A ecocardiografia intracardíaca, você colocar uma sonda no interior do coração, não é liberado, não tem rol da ANS para isso. E fazer hoje uma punção transeptal sem visualização da agulha, muitas das vezes é um perigo e pode ser uma tragédia. Você utilizar o ecocardiograma transesofágico é uma opção, mas depende de um ecocardiografista, muitas das vezes o próprio plano de saúde não paga. Por isso, na minha equipe, eu faço de prontidão para todos os pacientes que serão submetidos à ablação de fibrilação atrial comigo ou ecocardiograma transesofágico na sala durante todo o procedimento ou a ecocardiografia dentro do coração para que não haja nenhuma complicação. E além disso, como eu falei anteriormente, a punção transeptal, o médico vai ter que atravessar o seu coração do lado direito para o lado esquerdo. Eu já utilizo as agulhas, que são agulhas especiais que não conseguem perfurar estruturas erradas. E essas agulhas utilizam uma energia que cauteriza uma pequena energia de radiofrequência, que ela faz um pontinho. Tudo isso a gente visualiza dentro do ecocardiograma intracardíaco. Então, é um dos motivos principais para você também ter um ecocardiograma dentro do procedimento. Esse material de segurança vão ser feitos em todos os meus pacientes. Entretanto, infelizmente, 70% dos eletrofisiologistas não têm acesso a esse equipamento. Então, por que muitas das vezes eu não vou fazer ablações por convênios que não fazem essa distinção ou não liberam esses materiais quando eu faço alguma ablação por convênio aqui? É porque é um material de segurança. Eu prefiro não fazer. Eu tive um paciente que ele foi mandado para outra cidade, para Belo Horizonte, e nem conseguiram atravessar o septo interatrial, porque estavam tentando fazer isso de forma manual, sem nenhuma visualização ecocardiográfica. Então, esse tipo de convênio que fica jogando o paciente de um lado para o outro, eu prefiro já nem atender, porque isso é uma sacanagem e isso poderia ter feito perder a vida desse paciente. Então, é muito complexo isso. Isso é até um outro vídeo que eu poderia fazer aqui. Então, eu não me submeto a essas coisas, pois, para mim, uma das questões mais importantes é a segurança do paciente. E outro quesito importante dentro da segurança, além dos materiais de utilização, é o hospital. Lógico, um hospital que tenha que ter estrutura de suporte para esse paciente, para UTI. O paciente precisa também de uma estrutura de hemodinâmica, é onde essa sala de hemodinâmica, é onde essa estrutura onde nós fazemos o procedimento, é dentro de uma sala de hemodinâmica, a mesma que faz um cateterismo, mas tem que ser uma sala estruturada para isso. Se a máquina tem boas manutenções, se o local é um centro de referência, se fazem muitos procedimentos desse, pois a equipe de enfermagem também é fundamental. Elas têm que estarem acostumadas a fazer um procedimento de ablação de fibrilação atrial. Tem que ter uma técnica, tem que ter um protocolo de atendimento desse tipo de paciente. Então, tudo isso é importante no suporte e também na segurança do paciente. O próprio anestesista também, ele
tem que ter treinamento adequado para cuidar de um paciente que está fazendo ablação de fibrilação atrial. Tem certas nuances, medicações também que o médico tem que passar, o médico cirurgião tem que passar para a sua equipe de anestesia. Isso também é muito importante. Então, na minha equipe aqui, todos os anestesistas, ele tem os protocolos, sabe muito porque já está acostumado a fazer 2 a 3 ablações de fibrilação atrial por semana. E o último ponto para mim que eu acho o mais importante é a questão do cirurgião. O cirurgião é o grande maestro de tudo. É ele que cai toda a responsabilidade do procedimento. Para isso, ele tem que ter uma formação adequada na área. Ele é um especialista na área, ele é titulado em eletrofisiologia, ele tem especialização em uma formação boa, consistente, ele costuma fazer muitos procedimentos ele faz os procedimentos de ablação de fibrilação atrial, porque não é qualquer eletrofisiologista que tem a mão para fazer esse tipo de procedimento. Quando eu falo a mão, é a técnica ou então expertise para realizar esse tipo de procedimento. Uma coisa importante é isso hoje em dia. Não é qualquer médico que está habilitado para fazer um tipo de procedimento como esse. A mão do cirurgião, para mim, é um dos pontos fundamentais e que eu coloco sempre para você. Como um maestro de uma orquestra, ele é responsável por tudo. Desde a chegada do paciente, desde a orientação antes do procedimento, medicações, o que vai suspender, o que vai deixar de usar, o que vai utilizar. Se o material todo da equipe está toda pronta, nós temos um procedimento de ablação de fibrilação atrial, cerca de 11 pessoas trabalhando junto com o paciente. Então é muita gente envolvida e um coordenador que é o médico cirurgião, o eletrofisiologista, o arritmologista, o cardiologista especializado em procedimentos de ablação. Ele tem que saber qual que é a melhor técnica para ele, qual que é o melhor tipo de procedimento para utilizar, se os materiais de segurança estão ou não em sala, se tem equipe de UTI pronta para atender o paciente no pós-operatório, se ele vai precisar de UTI, se ele não vai, a hidratação do paciente, as medidas pós-operatórias, tudo isso é importante. E eu vejo que muitas das vezes, infelizmente, por pressões dos planos de saúde, muitos materiais de segurança muitos materiais de segurança não estão sendo liberados e muitas das vezes tecnologias novas não são liberadas por pura e mera burocracia. Infelizmente, isso acontece no nosso país, que é imenso e tem gente muito boa trazendo tecnologia que faz o melhor para os pacientes. Não existe medicina boa sem tecnologia. Não existe. Infelizmente, para você tratar bem o paciente, para você ter melhores resultados, como em qualquer área da vida, você tem que estar aliado à melhor tecnologia. A tecnologia é o que colocou o homem na Lua, a tecnologia é o que coloca o homem cada vez mais perto de um futuro melhor. E na medicina é assim. O que temos de melhor, temos que trazer para o melhor para o nosso paciente. A segurança é fundamental. Eu espero que nesse vídeo eu falei para vocês tudo sobre ablação de fibrilação atrial, os 4 pontos que eu acho mais importantes. Ah, doutor, e você? Você não é um médico da internet? Pessoal, eu sou um médico com 5 especializações, 5 títulos de especialista na área. Então, além de médico cardiologista, sou médico especializado em medicina interna, eletrofisiologia, marca-passo em ecocardiografia. Tenho mestrado, doutorado e fiz tudo isso na Universidade Federal de São Paulo. Então, hoje em dia, com médicos aí que não conseguem nem ler e escrever direito, tirando notas ridículas nos exames da ENAMED, eu acho que eu não preciso mostrar mais nada sobre isso. Mas você que está procurando um médico que seja especialista, pergunte todos esses pontos antes de fazer uma ablação. Eu tenho certeza que você vai ser melhor esclarecido nesses pontos e vai tomar uma decisão melhor.
E para você que está em outro lugar do país, outro lugar em uma cidade muito difícil acesso ao especialista, ou até mesmo em outro país, você pode se consultar comigo por telemedicina todo o país, de qualquer lugar do mundo. Através desse número que eu deixo aqui para vocês, vocês podem mandar um WhatsApp para a minha secretária ou então através do nosso site doutorarritmia.com.br você pode agendar a sua teleconsulta. Na sua teleconsulta eu analisarei uma consulta completa, os seus exames, tem indicação e vou traçar um plano terapêutico para você, para que você saia como todos esses pacientes que vêm fazer o procedimento aqui comigo na cidade de Uberlândia, saia com tudo organizado desde o antes, o durante e o pós-procedimento. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.